foi convidado para nos falar nesta noite o nosso missionário, o nosso irmão Wagner Lima Santana, missionário muito usado por Deus, ali na Colônia 13. Tem sido uma bênção, meus irmãos, a Colônia 13. A igreja está linda lá, tem um grupo muito bom, maravilhoso lá, né? E o templo em si é uma coisa linda. Parabéns para o nosso irmão Wagner Lima Santana. E parabéns para o nosso Deus, que tem abençoado ele, tem usado ele, com a esposa, a irmã Alda, e os 2 filhos, que tocam também, cantam. É uma maravilha. A gente sente Deus ali, naquele lugar. Queremos passar a palavra ao irmão Wagner Lima Santana, o nosso missionário, na Colônia 13. Fechemos nossos olhos e vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, quando estamos na Tua presença, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer ao Senhor pela bênção deste dia que o Senhor nos deu e pela bênção desta noite, por este culto, pelo privilégio que temos de podermos nos apresentar diante do Senhor. Ó Deus de amor, perdoe todos os nossos pecados e nos ajude a andar na Tua presença. Reavive esta Tua igreja, reavive cada pessoa que aqui está. Que o Senhor use o Teu Filho nesta noite para falar aos nossos corações, que a Tua palavra venha poderosamente nos mudar, nos incentivar, nos fortalecer na fé. Obrigado por esta vida preciosa, Senhor, pela vida deste missionário, com a sua esposa e seus filhos, que o Senhor renove a cada dia. Aceites agora a nossa oração, que ele seja um arauto na pregação da Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom, meus irmãos, poder estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. A minha esposa estava já pronta para vir comigo, mas ela está naqueles dias de mulher, né? E nós homens não entendemos muito bem, né? Mas as mulheres entendem. Então, já na saída, ela decidiu ficar. E os meninos, né, as crianças, graças a Deus, estão bem, ficaram lá também para servir lá no louvor. E eu trago para os irmãos um abraço, um grande abraço da congregação desta igreja, ali em Colônia 13. Um abraço para os irmãos, um abraço para essa igreja mãe, nossa mãe, ali de Colônia 13. Quando for possível, eu vou pedir a alguém que, por favor, traga um copo d'água para mim. Pode ser natural mesmo. E eu quero convidar a igreja para abrir as suas Bíblias, para abrir a sua Bíblia, né? Você só tem uma. Eu também só tenho uma aqui. No primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel. O capítulo 30. Vamos ficar em pé, irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague,
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém, meus irmãos. Até aqui, podeis assentar. Meus irmãos, eu sei que vocês ouviram durante esse mês muitas mensagens falando sobre família. E eu acredito que mais do que nunca, esse é um tempo em que nós devemos ainda mais falar sobre família, pregar sobre família, ensinar sobre família. Esse é um tempo que nós devemos ainda mais lutar pelas nossas famílias. Eu sei que há muitas distrações nesse momento, há muitas dificuldades que estamos enfrentando nesse momento, mas se tem uma coisa que nós não podemos descuidar um minuto sequer, é das nossas famílias. Devemos pedir a Deus mais energia ainda, mais graça ainda, mais força ainda, mais ânimo ainda, para, com muito mais força, lutarmos ainda mais pelas nossas famílias. Eu sei que vocês ouviram grandes mensagens durante esse mês aqui. Eu ouvi todas as mensagens que vocês ouviram, assisti todas as mensagens que vocês participaram aqui, né? Eu sempre na segunda-feira, na hora do café, eu assisto as mensagens que foram pregadas aqui no domingo, e eu assisti todas as mensagens que foram pregadas aqui esse mês, aos domingos. E eu quero pedir a você nesse momento que faça um exercício. Eu quero pedir a você que pegue essa mensagem que você vai ouvir agora e a coloque como base para todas as mensagens que você ouviu. É importante que você faça isso. Você ouviu grandes mensagens, mas no final dessa mensagem você vai entender que você vai precisar colocar essa lá no início. Ela vai servir como alicerce para todas as mensagens que você ouviu nesse mês, e as mensagens que você já ouviu vão fazer muito mais sentido a partir de hoje. Eu quero falar nessa noite, meus irmãos, sobre o tema Busque uma palavra de Deus. Esse é o tema da mensagem. Busque uma palavra de Deus. Quando nós lemos esta passagem, aqui no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, quando lemos sobre esses acontecimentos, se nós voltássemos um pouco, alguns capítulos atrás, alguns versículos atrás, nós iríamos ver, meus irmãos, que Davi estava aqui fugindo de Saul, que queria matá-lo. Saul queria matar Davi a todo custo. E Davi, então, vivia fugindo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. E, durante esse tempo, ele foi juntando um pequeno exército. Homens valentes que também estavam em grande dificuldade.
que também estavam fugindo de alguma coisa nas suas vidas, e se encontraram com Davi, e eles foram formando um exército, né, formando um bando de homens, e esses homens iam para todo canto com Davi. Mas chega um momento, meus irmãos, que Davi está cansado de fugir de Saul. Chega um momento que ele não aguenta mais fugir. Então o que é que Davi vai fazer? Davi vai se refugiar nessa cidade chamada Ziclag, que por sinal, meus irmãos, era uma cidade filisteia, pertencia aos filisteus, povo inimigo de Israel, povo inimigo de Davi. Então ele, como já estava cansado, já não aguentava mais fugir de Saul, das loucuras de Saul, ele vai então se refugiar em Ziclag. Ele vai fazer de Ziclag então a sua casa, ele vai fazer de Ziclag o seu quartel-general. Ele e os seus 600 homens, suas famílias, seus bens, tudo que eles tinham. Mas Davi, meus irmãos, Davi era um guerreiro incomparável, vocês sabem disso. Davi era um homem de guerra, Davi não ficava parado. E vez por outra, Davi saía com seus homens, saía em outras campanhas, em outras batalhas, para lutar, para arranjar o pão de cada dia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que num desses dias em que Davi sai com os seus 600 homens, ele sai para uma campanha de 3 dias, e nesse tempo chegam os amalequitas na cidade. Eles espiam a cidade, eles olham a cidade e vê o que eles vê? Vê que os homens não estavam ali. Nem Davi estava ali e não havia nenhum homem na cidade. Só mulheres e crianças. A Bíblia diz que eles vêm pelo sul da cidade, atacam a cidade, roubam todos os bens. Eles tacam fogo na cidade, incendeiam a cidade e ainda levam prisioneiros, levam cativos as mulheres e os filhos de Davi e de todos os soldados. Meus irmãos, a sensação aqui, eu não sei se você já passou por isso, mas a sensação aqui é como quando um ladrão entra numa casa e rouba tudo, coloca tudo de cabeça para o ar, deixa tudo bagunçado. Só que aqui foi muito pior, porque não foi um ladrão que entrou, foi um exército inteiro que invadiu a cidade, saqueou a cidade e queimou a cidade. 3 dias depois vem Davi com seus 600 homens. Ele vem, provavelmente feliz da vida, era um vencedor, tinha vencido. E quando ele chega perto, meus irmãos, da cidade, ele vê o fogo. Na verdade, ele não vê mais nem o fogo, ele vê a fumaça subindo. Quando ele chega na cidade, ele e seus homens, eles encontram a cidade queimada, a cidade completamente carbonizada. Eles olham para os lados e não vê nada, levaram as suas riquezas, levaram seu gado, levaram seus bens, e o pior, levaram as esposas, levaram os filhos, levaram tudo, acabou com tudo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi, ele levanta a voz para o alto e grita e chora, desesperado, angustiado. Ele e seus 600 homens. Aqueles homens, meus irmãos, tão fortes, tão valentes, guerreiros, eles não se aguentam de tanta dor. E eles levantam a voz para o céu e choram muito. Eles ficam desesperados, sem saber o que fazer. Davi fica sem saber o que fazer. Aqueles homens procuram um culpado e eles dizem: Davi, o culpado é você. Você é o culpado. Nós deveríamos apedrejar você. A culpa é sua, Davi. É normal, né, irmãos? Quando nós estamos numa situação de angústia, procurarmos um culpado, né? Culpar alguém. E aqueles homens querem um culpado. E Davi, então, meus irmãos, o que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai até Abiatar, o sumo sacerdote, e pede a estola sacerdotal.
porque ele entende que naquele momento ele precisa ouvir uma palavra de Deus, naquele momento ele precisa de uma direção de Deus. Ele precisa de algo que ninguém ali podia lhe dar naquele momento. Olha, irmãos, ele tinha naquele momento ali 600 homens ao lado dele. Ele podia dizer para aqueles 600 homens: monta todo mundo no cavalo de novo e vamos embora. Vamos pegar esses cabras, vamos atrás, aonde eles estiverem a gente encontra. Eles eram homens de guerra, homens valentes. Davi podia ter feito isso e sair no mundo louco atrás. Irmãos, Davi tinha o sumo sacerdote ao seu lado. Ele poderia ir ao sumo sacerdote e pedir um conselho. Mas Davi, ele entendia que naquele momento não havia ninguém ali que pudesse dar o que ele precisava. Davi não sabia o que fazer. Davi estava completamente desnorteado. Ele não sabia se ia, se ficava, se chorava, se lamentava. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Ele olha para um lado, ele vê a cidade queimada. Ele olha para o outro, ele vê os seus soldados angustiados, chorando, homens chorando. Então ele entende que naquele momento a única coisa que poderia funcionar é ele falar com o próprio Deus. Meus irmãos, Ziclag não era a habitação permanente de Davi. Aquilo ali era um lugar de passagem. Davi logo sairia dali, ele logo se tornaria rei de Israel, ele logo iria para Jerusalém. Ali não era o lugar dele, a habitação permanente dele. Ele estava passando um tempo ali. Assim como nós, meus irmãos, esse mundo não é o nosso lar permanente. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Esse tempo que estamos vivendo não vai durar para sempre. Essa Ziclag, onde nós estamos, meus irmãos, ela é uma habitação temporária. A nossa habitação permanente é na Nova Jerusalém, é com Deus. E em breve nós iremos para lá, um dia nós iremos para lá, pela graça de Deus. Mas Davi precisa reaver a sua família. Ele precisa consertar as coisas. Então ele vai até Deus, porque ele quer naquele momento ouvir uma palavra de Deus. Ele quer receber de Deus uma direção. Ele quer receber de Deus um conselho, porque ele não sabia o que fazer. Davi não sabia o que fazer. Ziclag, então, meus irmãos, é um tipo do momento que nós estamos vivendo. É um tipo do momento que nós estamos vivendo. E ele vai passar. As coisas estão difíceis. Estão muito difíceis. Mas o conselho que temos, meus irmãos, a ordem que temos para esse momento é para que nós busquemos uma palavra de Deus, uma direção clara de Deus, porque é disso que realmente nós precisamos nesse momento. Nós não podemos mais, meus irmãos, nos conformar em ver a nossa família se perder. Nós não podemos mais, meus irmãos, nos conformar com o pecado na família. Não podemos mais. Nós não podemos mais nos conformar, meus irmãos, com o esfriamento, com a apostasia na família. Filhos abandonando a igreja, filhos abandonando os caminhos de Deus, filhos enveredando pelos caminhos dos pecados, se perdendo. Nós não podemos mais nos conformar com isso, meus irmãos. Não podemos. Não podemos aceitar isso, não podemos entregar de graça aquilo que é tão precioso. Não podemos. Nós não criamos filhos para o inferno. Nós não criamos filhos para o inferno, criamos filhos para o céu. Então nós não podemos nos conformar. Meus irmãos, quando Davi vê aquele desastre, ele não sabia o que fazer. Assim como a maioria dos pais hoje em dia não sabe o que fazer. Infelizmente, meus irmãos, a maioria dos pais hoje não sabe o que fazer. Não sabe que atitude tomar.
não sabe que conselhos dar aos filhos, não sabe como corrigir os filhos, e muitos não têm nem coragem de corrigir os filhos. Esses dias eu estou vivendo uma luta, meus irmãos, em casa, porque o meu filho mais velho, ele agora resolveu namorar, e ele arrumou uma namorada que não é da igreja, e aí está o problema. Você vai dizer, mas o que é isso? É bobagem, né? Desde que seja uma pessoa boa. Aí está o problema, irmãos. Porque o meu filho, ele tem 20 anos. Mas ele mora dentro da minha casa. Ele está sob os meus cuidados. E na minha casa, quem manda sou eu. Na minha casa, as regras são as minhas regras. Quando ele sair e tiver a casa dele, aí é com ele. Mas enquanto estiver na minha casa, é do meu jeito. Eu não posso assistir o meu filho se perder. Então, se tiver que brigar com meu filho, eu brigo. Se eu tiver que chamar a atenção dele, eu chamo. E eu faço isso, irmãos. E eu faço mesmo. Eu e você cometemos falhas no passado. Mas nós não temos que ver os nossos filhos cometer as mesmas falhas e ficarmos assistindo. Isso aconteceu comigo. É coisa da idade. Isso que aquilo. Que coisa nenhuma, meu irmão. Que coisa nenhuma. Você é o pai, você é a mãe. Quem manda é você. A casa é sua. Está de maior? E daí? E daí que está de maior? E daí que cresceu? Continua sendo filho e você continua sendo pai. Quem manda é você. Quem manda é você. E eu deixo isso claro, meus irmãos. Quem manda sou eu. Você é o filho e eu sou o pai. E enquanto estiver aqui, eu mando. É do meu jeito. E se ficar com raiva, fique. E se ficar com raiva, fique. A raiva passa, irmãos. A raiva passa. A raiva do filho passa. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo em que os pais não sabem o que fazer. Não sabem como aconselhar os filhos, não sabem como corrigir os filhos, não tem coragem de corrigir os filhos. Não tem uma palavra para dar para os filhos. Vê os filhos, assiste os filhos se perderem e ficam conformados. É assim mesmo, né? Os filhos vão, eles crescem e vão. E muitos estão indo para o inferno porque os pais estão dizendo eles crescem e vão mesmo. Vão para o inferno. Se os pais não lutarem por eles, se os pais não tiverem uma palavra para os seus filhos. Então Davi, meus irmãos, ele vai buscar em Deus uma palavra, uma direção, ele quer saber o que ele deve fazer. Há momentos na nossa vida, irmãos, que não adianta ir no pastor. Davi tinha lá o sumo sacerdote. Não adianta ir no pastor. Não adianta esperar a visita do pastor. Tem muita gente que diz, eu não sei o que fazer porque o pastor não veio na minha casa me dizer. Eu não sei o que fazer porque o pastor não me visitou, o pastor não visitou meus filhos, o pastor não falou com os meus filhos, então eu não sei o que fazer. Transfere a responsabilidade e a culpa para o pastor, né? Há momentos em que Deus não quer falar com o pastor. Há momentos em que Deus não quer falar com o seu amigo, com o seu vizinho, com quem você vai pedir conselho. Seu amigo do trabalho, seu amigo da faculdade. Deus quer falar com eles não. Deus quer falar com você. Deus quer que você vá buscar uma palavra. Que você vá receber dele uma direção, uma orientação clara do que você tem que fazer. Então Davi não quer saber de Abiatar, ele não quer saber da força dos seus homens, ele quer saber de Deus. Então ele vai direto a Deus e pergunta a Deus o que ele tem que fazer. Pergunta a Deus se ele deve ir ou não atrás dos homens. Ele quer que Deus lhe diga. Ele sabe que só Deus tem essa resposta. Meus irmãos, Amaleque tem vindo contra as nossas famílias. E tem vindo pesado. Amaleque é o nosso inimigo, meus irmãos. E ele tem vindo contra as nossas famílias de maneira terrível. Todos os dias, todas as horas. Amaleque tem vindo contra os casamentos. Quantos casamentos desfeitos, meus irmãos. Quantas brigas de casais, quantas tragédias entre casais.
quanta traição entre casais. Amaleque tem vindo contra os casais. Amaleque tem vindo contra os nossos filhos. Quantos filhos destruídos, quantos filhos que andavam na igreja, tocavam na igreja, participavam do coral, participavam da coreografia, quantas moças, e hoje estão lá fora. Elas bebem, elas fumam, elas se prostituem, se perderam. Amaleque tem vindo todos os dias e tem atacado os nossos filhos. Amaleque tem vindo contra a igreja, irmãos. Amaleque tem vindo contra a igreja. Talvez nunca se tenha visto um tempo de tanto esfriamento na igreja como nesses dias. Tanta gente abandonando a igreja, tanta gente desinteressada da igreja, tanta gente achando que pode ser crente em casa, tanta gente achando que é o corpo de Cristo onde estiver. Talvez nunca se tenha visto tanto quanto hoje. Amaleque tem vindo contra a igreja. Os pais estão desnorteados, sem direção, sem saber que decisão tomar. As mães estão sem saber que decisão tomar. Por isso é tão urgente, meus irmãos. Por isso é tão urgente, é tão importante que nós busquemos uma palavra de Deus. Nós precisamos de uma palavra de Deus nesse momento. Precisamos. O profeta Amós, lá no capítulo 8, versículo 11, tenho certeza que você conhece esse texto. Ele vai dizer que, ele disse que chegaria o tempo que as pessoas teriam fome, mas não de pão. Que as pessoas teriam sede, mas não de água, mas da palavra de Deus. As pessoas teriam fome e sede da palavra de Deus. E é verdade, meus irmãos, porque as pessoas estão confusas. As famílias estão confusas e por isso não conseguem sair da Ziclag em chamas. Por isso não conseguem sair dos escombros. Porque não tem uma palavra de Deus, não tem uma direção de Deus. Então elas não conseguem sair, elas ficam lá presas, devastadas, queimando a cada dia, não conseguem sair. Por isso, meus irmãos, por faltar uma palavra de Deus, porque muitos de nós não temos buscado uma palavra de Deus, é que nós não temos conseguido reaver as esposas e os filhos, não temos conseguido reaver as famílias que estão se perdendo, porque falta uma palavra de Deus. Falta buscar uma direção de Deus. Muitos estão esperando em outros recursos. E esse é o cativeiro que muitas famílias estão vivendo. Os maridos não sabem o que fazer. As mães não sabem o que fazer. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, os pais, as mães e os filhos crentes precisam urgentemente dobrar os joelhos e buscar uma palavra de Deus. Os crentes precisam voltar a ser conhecidos como pessoas de oração. Uma das marcas de um crente é que ele ora, irmãos. E hoje as pessoas fogem, passam longe das reuniões de oração. Os crentes passam longe das reuniões de oração. Os crentes não querem orar. Mas o negócio do crente, meu irmão, é orar. A arma que o crente tem é a oração. Se você abandona essa arma, você já perdeu. Nem entre na guerra, porque você já perdeu. Nem tente enfrentar o inimigo, porque você já perdeu. Já perdeu. A oração é a arma mais poderosa que a igreja tem, que o crente tem, que o pai tem, que a mãe tem. É a melhor arma, a mais poderosa. Então, se você é um pai que não está orando, se você é uma mãe que não está orando, a derrota é certa. Amaleque vai vir contra você, vai vir contra a sua família e vai levar tudo embora. E vai levar tudo embora.
Nós precisamos orar, meus irmãos, precisamos voltar aos joelhos, voltar às orações. Nós precisamos buscar uma palavra de Deus, até que Ele fale conosco, até que Ele diga o que devemos fazer, onde devemos ir, qual atitude tomar. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Olha, não há qualquer outro recurso que vá funcionar. Não há. Eu sei que tem muita gente que se fia nos bens, que se fia no dinheiro, que se fia na conta bancária. E tem gente que pensa assim, não, mas se a minha família adoecer, eu tenho recurso para resolver. Se um filho meu, se acontecer alguma coisa com ele, eu tenho recurso para ir lá e resolver as coisas. Tem outras pessoas que se fiam nos amigos. Eu tenho influência, eu tenho amizade. Se eu precisar de qualquer coisa, eu vou a fulano que é meu amigo e ele vai me ajudar, vai me socorrer. Tem outros que dizem, não, o pastor está aí, qualquer coisa eu vou até o pastor. Meus irmãos, quando se trata das coisas ordinárias da vida, o dinheiro pode até servir para alguma coisa. As amizades, a influência podem até ajudar. O pastor, ele pode até te dar um conselho que te ajude. Mas quando se trata, meus irmãos, das coisas espirituais, quando se trata de vida ou morte, quando se trata de céu ou inferno, quando se trata de salvação, meu irmão, essas coisas não valem nada. Dinheiro salva ninguém? Um dos homens mais ricos desse mundo, dono de banco, agora no ano passado, ele faleceu, foi acometido pela Covid e faleceu. Um dos homens mais ricos do mundo. Depois a filha dele foi entrevistada. E ela disse ao repórter bem assim, olha, sabe uma coisa engraçada? É que o meu pai, ele era um dos homens mais ricos desse mundo. Um homem que tinha muito dinheiro. E ele morreu por falta de uma coisa que é de graça. Morreu por falta de ar. Uma coisa que é de graça aí para todo mundo. Uma coisa que ninguém pode comprar. Dinheiro, meus irmãos. Não se fie no dinheiro, não se fie nas amizades. Coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua esperança em Deus e busque em Deus a salvação da sua família, porque não há nada, não há dinheiro no mundo que possa salvar a sua família, que possa resgatar seus filhos. Não há força humana nenhuma que possa resgatar a família. Não há. Somente a força do céu, a força de Deus, o poder de Deus. E isso é conquistado, meus irmãos, isso é conseguido através da oração, da busca a Deus. Por isso, tire suas esperanças, viu? De todo e qualquer recurso que você tenha. Não há nada nesse mundo que possa garantir a salvação da sua família. A única coisa que pode garantir é Deus. Esse é o maior, esse é o único recurso eficaz realmente, meus irmãos. É Deus. É Deus. Então não fique esperando, meu irmão. Não espere o inimigo chegar, não espere a casa pegar fogo. Não espere. Se antecipe. Esteja sempre alerta. Esteja sempre na presença de Deus, sempre levando a Deus a sua família, sempre levando a Deus os seus filhos, o seu casamento, a sua casa, o seu lar. Lute por isso com todas as suas forças. Lute com todas as suas forças, com todas as suas energias. Não entregue nada de graça ao inimigo, irmãos. Não entregue. Nós não estamos aqui para entregar nada de graça a Satanás. De graça ele não vai ter nada aqui. Mas não vai mesmo. E para ele arrancar está difícil, porque Deus está do nosso lado. Para ele arrancar está difícil, meus irmãos, porque nós estamos orando, amém? Eu quero acreditar que você está orando pela sua família. Eu quero acreditar que você está lutando pelo bem mais precioso que você tem nessa terra. Eu sei que a sua família não é a melhor do mundo. A minha não é, a do pastor não é, e a de ninguém aqui é. Mas é a sua família. São os seus filhos. É a sua esposa, é o seu esposo.
é o seu tesouro. Então não cruze os braços e fique esperando, fique assistindo o inimigo chegar e tomar de você. Mas lute com toda a sua força, com toda a sua garra. Se alie com Deus. Alguém já disse que quando nós oramos, meus irmãos, nós nos aliamos àquele que é mais forte. E quando nós estamos aliados com aquele que é mais poderoso, que é mais forte, ninguém mexe com a gente. Eu não sei se vocês viveram isso na escola, mas na escola é interessante que às vezes o menino mais fraquinho, ele faz amizade com o menino mais forte, porque aí ninguém mexe com ele. Ele está protegido, né? Nós devemos, é assim com a oração, meus irmãos. Quando nós oramos, nós nos aliamos com Deus. E Ele é mais forte, Ele é mais poderoso. Não tem Amaleque, não tem demônio, não tem Satanás nenhum que possa tomar o que Deus nos deu. Porque quem é mais forte está conosco. E aí, meus irmãos, nós vencemos sempre. Nós vencemos sempre. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus te dê ânimo, força para lutar pela sua família todos os dias. Para manter a sua família na presença de Deus todos os dias. Se você tiver que aborrecer os seus filhos, aborreça. E daí? É melhor os filhos aborrecidos do que os filhos no inferno. Depois eles voltam. Depois eles se arrependem. Depois eles enxergam que você quer o melhor para eles. Depois eles voltam e pedem perdão. Agora deixá-los fazer o que quiserem, deixá-los tomar suas próprias decisões, enquanto está dentro da nossa casa, enquanto está sob a nossa guarda, não, irmão. Aí não. Aí não. Enquanto estiver embaixo das nossas asas, meus irmãos, nós prendemos mesmo. Nós seguramos mesmo. Nós só deixamos ir até onde é seguro. Quando o perigo se aproxima, a gente vai junto para proteger, para livrar. A gente não abandona, não. A gente não abandona ninguém, a gente não abandona a nossa família, porque é nossa. É nossa. Foi Deus que nos deu. Então, meu irmão, se você nesse momento não sabe o que fazer, se você nesse momento não sabe que direção tomar, o que dizer para sua esposa, o que dizer para os seus filhos, se você não sabe que caminho tomar nesse momento, que direção tomar, então nessa noite, essa é a orientação de Deus para você. Busque uma palavra de Deus. Ainda hoje, busque uma palavra de Deus. Tenha vergonha não de dizer a Deus que você não sabe o que fazer. Se tem uma coisa que Deus valoriza, meus irmãos, é a honestidade. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei que atitude tomar. Eu não sei como corrigir esse menino. Eu não sei mais o que fazer com esse casamento problemático. Me diga o que fazer, Senhor. Me diga o que eu devo fazer. Ah, irmãos, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Ah, fala. O nosso Deus fala conosco. Ele vai falar com você. Busque uma palavra de Deus. E você vai ouvir Deus falar com você. Eu quero agradecer, pastor Oliveira, pela oportunidade, mais uma vez. Quero agradecer aos irmãos. É sempre muito bom, uma alegria estar aqui com vocês. Que os irmãos estejam orando pela minha família, que estejam orando pela igreja lá em Colônia 13. E quando quiser nos visitar em um dia que não tiver culto aqui, irmãos, serão bem-vindos.